Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6. As causas de litígio são censuradas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6 versículos de 1 a 8. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Será que não há entre vós sequer um sábio, que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Na verdade já é uma completa derrota para vós o terdes demandadas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmãos. Aqui o apóstolo Paulo reprova a igreja de Corinto por levarem uns aos outros aos tribunais diante de juízes pagãos por questões sem importância, e nesse ponto, censura todo aborrecimento dos processos. No capítulo anterior, ele os havia instruído a punirem pecados abomináveis entre eles por meio de repreensões da igreja. Aqui, ele os orienta a resolverem controvérsias de um contra o outro no conselho da igreja e por suas orientações, a respeito das quais observe, o erro acerca do qual ele os censura, era o fato de recorrerem à lei civil. Não que a lei não seja boa, se um homem a utiliza legitimamente. Mas, um irmão ir a juízo contra outro irmão, um membro da igreja contra o outro, ou também um pastor ou um líder sem que não conhece a palavra de Deus. A relação próxima não era capaz de preservar a paz e o bom entendimento, pois a pessoa que faz isso não tem o Espírito Santo. Os laços do amor fraternal estavam quebrados. O irmão ofendido, diz Salomão, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbio capítulo 18 versículo 19. Note que os cristãos não devem contender uns com os outros, porque eles são irmãos. Isto, devidamente observado, evitaria processos, e colocaria um fim a rixas e litígios. Eles levavam as questões a magistrados pagãos, eles vinham a juízo perante os injustos e não perante os santos, levavam a controvérsia perante incrédulos e não a resolviam entre eles, cristãos e santos, pelo menos na confissão. Isto contribuía muito para a vergonha do cristianismo. Espalhava ao mesmo tempo sua índole não pacífica, enquanto isso eles professavam ser filhos da sabedoria, e seguidores do Cordeiro, o meigo e humilde Jesus, o príncipe da paz. E consequentemente, diz o apóstolo, ousa algum de vós, tendo uma questão com outro, submetê-la a juízo, pleiteá-la, levar a causa em audiência perante o injusto? Note que os cristãos não devem se atrever a fazer qualquer coisa que tenda a envergonhar o nome cristão e a confissão deles. Aqui está pelo menos uma insinuação de que eles iam a juízo por questões triviais, coisas de pouco valor, pois o apóstolo os censura que eles não padeciam injustiças, mas iam a juízo, o que deve ser entendido como questões sem importância. Em matérias de grande dano para nós mesmos ou nossas famílias, nós podemos usar recursos legítimos para nos defender. Não somos obrigados a nos sentar e sofrer o dano mansamente, sem nos mover em nosso próprio socorro. Mas em matérias de pequena consequência, é melhor tolerar a injustiça. Os cristãos devem ser de um temperamento perdoador, e contribui mais para sua tranquilidade e honra que sofram pequenas injustiças e inconveniências do que deem a aparência de serem litigiosos. Ele coloca diante deles os exageros de seu erro. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Versículo 2. Julgar os anjos? Versículo 3. E eles são indignos de julgar as causas menores, as coisas desta vida? Era uma desonra para seu caráter cristão, o esquecimento de sua verdadeira dignidade como santos, levarem pequenas causas a respeito de coisas da vida, perante magistrados pagãos. Se um dia vão julgar o mundo, mais ainda, os anjos, é inexplicável que não possam resolver pequenas controvérsias entre si. Com julgar o mundo e os anjos, alguns pensam que deva ser entendido que eles serão assessores de Cristo no grande dia do julgamento. É dito a respeito dos discípulos de nosso Salvador que naquele dia, eles se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 19 versículo 28. E lemos em outro lugar, a respeito da vinda de nosso Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas versículos 14 e 15. Ele virá para o julgamento com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 13. Eles mesmos devem de fato ser julgados, mas podem primeiro ser absolvidos, e então avançar para o tribunal.
para aprovar e aplaudir o reto julgamento de Cristo sobre homens e anjos. Eles não podem ser juízes em nenhum outro sentido. Eles não são parceiros na tarefa de nosso Senhor, mas eles têm a honra de sentar e ver o seu procedimento contra o mundo pernicioso e aprová-lo. Outros entendem que este julgamento do mundo refere-se a quando o império se tornasse cristão, mas não parece que os coríntios tenham tido conhecimento de um império tornar-se cristão, e se tinham, em que sentido se poderia dizer dos imperadores cristãos que eles julgariam os anjos? Outros entendem a condenação do mundo pela sua fé e prática, e a expulsão de anjos maus pelo poder milagroso, o qual não se restringia às primeiras eras, nem aos apóstolos. O primeiro sentido parece ser o mais natural, e ao mesmo tempo ele dá maior força para o argumento. Os cristãos terão a honra de sentar-se com o poderoso juiz no último dia, enquanto ele julgar homens pecaminosos e anjos maus, e eles não são dignos de julgar sobre coisas insignificantes acerca das quais contendem perante magistrados pagãos. Eles não podem ajustar suas diferenças mútuas. Por que vocês devem levá-las diante de juízes pagãos? Quando vocês devem julgá-las, isto combina com a judicatura deles. Vocês devem, a respeito de negócios terrenos, constituir um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Será que devem ser chamados a julgamento em suas controvérsias aqueles de quem vocês têm tão baixa estima? Isto não é vergonhoso? Versículo 5. Alguns leitores, como os nossos tradutores, fazem um discurso irônico. Se vocês tiverem tais controvérsias pendentes, estabeleçam para julgar os que são de estima mais baixa entre vocês mesmos. Os menores de seus próprios membros com certeza estão aptos para resolver estas disputas. Encaminhem as causas pendentes a qualquer um, só não as submetam a juízo perante juízes pagãos. Elas são insignificantes, indignas de contenda entre vocês, e podem facilmente ser resolvidas, se vocês primeiro tiverem dominado seus próprios espíritos, e os levado a um temperamento verdadeiramente cristão. Estejam dispostos a tolerar e sofrer, e o homem de menor habilidade entre vocês pode acabar com as rixas. Para vos envergonhar o digo. Note que é uma vergonha que pequenas rixas devam crescer a tal ponto entre os cristãos, que elas não possam ser resolvidas pela arbitragem dos irmãos. Ele lhes ensina um método para reparar esse erro. E isto se desdobra em 2 pontos. Primeiro ponto. Ao encaminhar a causa a alguns para que a corrijam. Não há, pois, entre vós sábios nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Vós que vos valorizais tanto em vossa sabedoria e conhecimento, que sois tão inchados em vossos dons extraordinários e dádivas, não há ninguém entre vós adequado para esse ofício, ninguém que tenha sabedoria suficiente para julgar essas diferenças? Devem os irmãos ter rixas e o magistrado pagão julgar em uma igreja tão famosa como a vossa pelo conhecimento e pela sabedoria? É uma vergonha para vós que rixas devam chegar a tal ponto e nenhum de vossos sábios intervenha para preveni-las. Note que os cristãos não devem nunca se envolver em processos até que todos os outros meios tenham se mostrado vãos. Os cristãos prudentes devem evitar, se possível, suas disputas, e não são as cortes da justiça que devem decidir sobre elas, especialmente em questões de pouca importância. Segundo ponto. Ao sofrer injustiça em vez de usar este método para fazer justiça por si mesmos, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. É sempre um erro ir à justiça, exceto no caso em que o direito é de fato duvidoso, e há uma concordância amigável de ambas as partes para levá-la ao julgamento daqueles instruídos na lei e aptos para decidir. E isto é encaminhar a causa, mais do que contender sobre ela, que é o que o apóstolo aqui parece condenar principalmente. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Note que um cristão deve antes suportar um pouco de injustiça que incomodar-se a si mesmo, e provocar aos outros com uma disputa litigiosa. A paz de sua própria mente e a calma da sua vizinhança são mais importantes do que a vitória em tais contendas, ou do que reivindicar seu próprio direito, especialmente quando a rixa está para ser decidida por aqueles que são inimigos da religião. Mas o apóstolo lhes diz que eles estavam distantes de sofrer injustiças de fato, pois faziam a injustiça e faziam o dano, e isso aos próprios irmãos. Note que é uma falta extrema cometer injustiça e defraudar alguém, mas é um erro pior defraudar nossos irmãos em Cristo. Os laços de amor mútuo devem ser mais fortes entre eles que entre outros. E o amor não faz mal ao próximo. Romanos capítulo 13 versículo 10. Aqueles que amam aos irmãos em Cristo nunca podem, sob a influência deste princípio, machucá-los ou prejudicá-los.